Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá, amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola Bíblica. Estamos encerrando hoje o estudo da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao pastor Timóteo, seu filho na fé e companheiro de viagens missionárias, empreendidas para a divulgação do Evangelho de Jesus em muitas cidades importantes do mundo greco-romano no início do cristianismo. Como vimos, essa carta foi escrita porque Timóteo foi encarregado de cuidar da igreja que eles ajudaram a organizar na cidade de Éfeso, até que Paulo pudesse visitá-los. Sabendo que ele ainda era considerado jovem para o ministério, o desejo de Paulo é ajudá-lo, compartilhando informações importantes sobre o culto cristão e a organização das funções ministeriais na igreja, também sobre como lidar com pessoas, em especial aqueles que chamamos falsos mestres, que ensinavam falsas doutrinas na igreja. Na semana anterior, aprendemos com Paulo e Timóteo como tratar os irmãos idosos e as mulheres na igreja. Aprendemos ainda sobre como a igreja deve tratar seus pastores, bem como a importância de não sermos precipitados ao distribuir responsabilidades da igreja aos irmãos, o que deve ser feito no tempo certo, sem parcialidade e favoritismo. Iniciaremos hoje o nosso bate-papo observando o que Paulo fala sobre um terceiro relacionamento social importante naquela igreja, que é o comportamento dos escravos diante dos seus senhores. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 1. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende estas coisas. A escravidão sempre foi e sempre será uma abominação monstruosa. Não há nada de degradante no servir quando feito voluntariamente. O próprio Jesus demonstrou que no servir há dignidade ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele referiu-se a si mesmo como servo, ou seja, como escravo, e acrescentou que cada um dos seus seguidores teria de ser escravo de todos. O que é degradante, o que destrói totalmente a humanidade de uma pessoa, é a condição de ser propriedade de outro ser humano, sendo assim roubada toda a sua dignidade e liberdade. O fato de que nem Jesus nem seus discípulos se opuseram abertamente contra o instituto da escravidão, nem de longe significa apoio a essa aberração. É fato que, sob diversas formas, a escravidão existe desde que o homem se afastou de Deus e se constituiu uma importante ferramenta para a organização das sociedades. Estima-se haver 50 milhões de escravos no Império Romano no final do primeiro século da era cristã. Eles eram considerados essenciais, especialmente como servos domésticos e trabalhadores rurais, mas também como funcionários, artesãos, professores, soldados e gerentes. Consequentemente, acabar com toda a escravatura da noite para o dia poderia acarretar o colapso total da sociedade. É uma pena que em países com forte influência do cristianismo, como a Inglaterra, os Estados Unidos e nós mesmos aqui no Brasil, os cristãos tenham demorado tanto para tomar uma atitude contra esta afronta a Deus. Nos versos 1 e 2, vemos que os escravos a quem Timóteo precisa instruir são evidentemente crentes e membros da igreja, cujos senhores eram ou não cristãos. Assim, ele tinha que ajustar o seu ensino conforme a situação. Em primeiro lugar, os escravos deveriam considerar seus senhores, mesmo que não fossem cristãos, como dignos de todo respeito, pois todo ser humano é digno de respeito, a despeito de suas crenças religiosas. Há, porém, outra razão, de ordem missionária, porque os escravos deveriam respeitar os seus senhores. Era porque a reputação do nome de Deus e o nosso ensino, literalmente o ensino dos apóstolos, estava em jogo.
Se os escravos demonstrassem desrespeito diante dos seus amos, trariam descrédito ao nome de Deus e ao ensino dos apóstolos. Mas, se respeitassem os seus senhores, o nome de Deus e o ensino dos apóstolos não seriam blasfemados. Em segundo lugar, os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, se tornando vagarosos ou tomando liberdade com eles pelo fato de serem irmãos. Evidentemente, alguns escravos tinham caído nessa armadilha, nessa forma errada de pensar e estavam se aproveitando da fé cristã dos seus senhores. Empregados cristãos em empresas de cristãos, hoje em dia, às vezes cometem esse mesmo erro. São negligentes com as suas funções, quando, ao contrário, deveriam servir ainda melhor aos seus empregadores, porque os que se beneficiam do seu serviço possuem a mesma fé e amor que eles próprios têm. Tendo instruído Timóteo com respeito a 3 grupos de pessoas na igreja, viúvas, presbíteros e escravos, Paulo passa a abordar um 4º grupo, o dos falsos mestres, cuja perniciosa influência está de forma inconsciente em sua mente ao escrever essa carta do princípio ao fim. Paulo já observou as especulações deles quanto à lei e quanto às coisas criadas por Deus, e agora os caracteriza como aqueles que se desviaram da sã doutrina, dividindo a igreja, motivados pela avareza. Justamente por isso, Paulo dá instruções muito importantes sobre a cobiça e a postura de contentamento, sobre a riqueza e a generosidade, mostrando o lugar dos bens materiais no discipulado cristão. Verso 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca das palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Tendo recebido a ordem, ensine e recomende essas coisas, Timóteo agora recebe advertências acerca dos que vão contradizê-los. 2 testes vão revelar se eles são ortodoxos: a sã doutrina de nosso Senhor Jesus e o ensino que é segundo a piedade. Em seguida, Paulo expõe o caráter desses mestres, mostrando que eles devem ser identificados por 3 coisas: orgulho, contendas e avareza. Embora seja orgulhoso, esse homem é rejeitado com uma frase curta: nada entende. Poderia ser chamado de ignorante pomposo ou um tolo convencido, como usado em outras versões da Bíblia. É uma linguagem forte, é verdade, mas não há meio termo. Ou nos humilhamos diante da palavra de Deus, ou endurecemos o coração e a rejeitamos. Além de ser arrogante e ignorante, o falso mestre é alguém que promove divisões. Isso surge de um interesse doentio por controvérsias. O termo doentio está em forte contraste com a sã ou a saudável doutrina do verso 3. Discussões e disputas desse tipo, que não levam a nada, apenas acabam com os relacionamentos. Esse espírito de contenda produz uma lista de coisas más que Paulo passa a descrever: inveja, brigas, suspeitas malignas e atritos constantes. Esses males caracterizam aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Quando a mente de alguém fica distorcida, todos os seus relacionamentos também ficam distorcidos. Eles têm somente um interesse comercial na fé e, assim, acrescentam a ganância aos seus pecados. Eles não se interessam propriamente pela piedade, mas somente na medida que ela demonstre ser lucrativa. A história da raça humana tem sido frequentemente manchada com tentativas de comercializar a religião. Primeiro, Simão tenta comprar dos apóstolos manifestações do Espírito Santo, dando origem ao termo simonia, ou seja, compra e venda de privilégios espirituais ou serviços eclesiásticos. Depois, na Idade Média, a vergonhosa venda de indulgências, comercializando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Hoje, existem denominações ditas evangélicas, mas que na verdade não passam de seitas religiosas, cobrando quantias exorbitantes para que uma bênção ou um milagre seja alcançado.
ao vivo ou pela televisão. Não importa, o que importa é a doação. Ah, sim, carros e imóveis também valem. Obreiros ficam em pontos estratégicos do salão para que a documentação seja assinada na hora. Contra essas aberrações, Paulo recomenda 3 testes. Esse ensino é compatível com a fé apostólica, isto é, com o que prevê o Novo Testamento? Esse ensino tem a característica de unir ou dividir a igreja? Esse ensino promove a piedade com contentamento ou promove a cobiça? De modo irônico, porém elegante, ele lança de volta aos seus oponentes as mesmas palavras, mas com um sentido oposto. Vejamos o verso 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A piedade é lucrativa, desde que o lucro a que estejamos nos referindo seja o lucro espiritual e não o financeiro, e desde que acrescentemos ainda o contentamento. Ele já havia ensinado antes, a piedade traz benefícios para esta vida e para a vida futura. Se depositarmos a nossa confiança no Senhor, se experimentarmos depender integralmente do cuidado de Deus em nossas vidas, iremos experimentar também essa ampla suficiência que Paulo menciona. Coisas luxuosas não são necessárias, mas o suprimento das necessidades são, e essa foi a promessa que Jesus nos fez no Sermão do Monte. Não é que o cristianismo exija a pobreza. Não há nenhuma virtude especial em ser pobre e nenhuma felicidade em ter uma vida de luta constante para alcançar algo que julguemos suficiente. Segundo William Barclay, o cristianismo exige 2 coisas. Exige que se tenha em conta que as coisas materiais não têm o poder de trazer felicidade. E exige a concentração nas coisas permanentes, as coisas que o homem pode levar consigo no final quando morrer. Viemos ao mundo sem nada, e sem nada deixaremos esse mundo. Nossa vida aqui é uma breve peregrinação entre esses 2 momentos. É preciso deixar bem claro que a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é bom nem ruim. Tudo depende do uso que fazemos ou deixamos de fazer do dinheiro. Com dinheiro eu posso satisfazer egoisticamente meus próprios desejos, mas com ele eu posso também responder generosamente ao clamor de alguém que esteja necessitado. O que Paulo nos ensina é que o dinheiro não é mau, mas traz consigo grande responsabilidade. E quais são então os perigos escondidos, ou nem tanto, no amor ao dinheiro? O desejo de dinheiro tende a ser uma sede insaciável. O desejo de riquezas está baseado numa ilusão, falsa sensação de segurança e o desejo de comodidades e luxo. Um terceiro risco é a tendência de tornar o homem egoísta. Todos buscam segurança, mas o que se encontra são preocupações e ansiedades. O amor ao dinheiro também pode facilmente levar o homem a formas equivocadas de obtê-lo e, portanto, levá-lo finalmente à dor e ao pesar e ao remorso. Isto é certo até fisicamente. Em sua paixão por obter mais e mais, alguém pode levar o seu corpo à ruína de sua saúde e fazer da sua velhice um cansaço, em lugar de descanso, entre tantos outros riscos. Quero deixar bem claro que Paulo não está ensinando que estamos proibidos de buscar melhores condições de vidas e nem está concordando com as injustiças sociais que testemunhamos todos os dias. Sua ênfase principal é clara. A cobiça é um mal que destrói a própria pessoa, ao passo que a simplicidade de vida e o contentamento são virtudes belas que se assemelham a Cristo. Em resumo, ele não está a favor da pobreza contra a riqueza, mas a favor do contentamento contra a cobiça. Escolhendo não usar o nome de Timóteo, mais uma expressão reservada aos grandes líderes de Israel mencionadas no Velho Testamento,
O nosso autor transmite agora tanto um encorajamento quanto um desafio. Ele não deve se contentar simplesmente em fugir dos males que Paulo tem explanado, mas também deve buscar as virtudes em que consiste a verdadeira riqueza cristã. Vamos ao verso de número 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam a honra e o poder para sempre. Amém. Sendo homem de Deus, Timóteo tinha que fugir do amor ao dinheiro e de todos os males que vêm com ele, dos desejos malignos da juventude e de tudo que fosse incompatível com a perfeita vontade de Deus. Ao invés disso, ele deveria buscar virtudes que são apropriadas como alternativas para a cobiça. A primeira delas é a justiça, ou seja, dar a Deus e aos homens o que lhes é devido. Depois, Paulo cita um grupo de 3 virtudes que têm relação com Deus. A piedade, que é a reverência do homem através de toda a sua vida, nunca cessa de ter em conta que ela deve ser vivida na presença de Deus. A fé, que aqui significa fidelidade, virtude do homem que tem todas as oportunidades e mesmo com as mudanças da vida, inclusive a morte, é fiel a Deus. E o amor, ou seja, aquilo que se faz a Deus ou ao próximo, levando em consideração o que Deus fez por nós, sem margem para a cobiça. Por fim, o apóstolo menciona a perseverança, que vem a ser a paciência em circunstâncias difíceis, e a mansidão, que é a paciência para com pessoas difíceis. Ao ser desafiado para o trabalho, lutando em favor da verdade e a sua missão do futuro, Timóteo é inspirado pelas lembranças do passado, pois foi para isso que ele foi chamado. Uma referência a seu batismo, ou a sua ordenação, ou ainda a citação dele em alguma denúncia. Não sabemos ao certo, não importa o que ocorreu. O apelo é que Timóteo deve viver à altura do chamado de Deus e de sua própria confissão pública. Timóteo deve lembrar que fez a mesma confissão de fé que Jesus fez. Quando esteve perante Pôncio Pilatos, Pilatos disse: "És tu, rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "Tu dizes." Jesus tinha dado testemunho de que ele era rei, e Timóteo era testemunha do senhorio de Cristo sobre a sua vida. Quando um cristão confessa a sua fé, realiza o que o seu mestre fez. Quando um cristão sofre por sua fé, suporta o que o seu mestre já suportou. O jovem pastor deve lembrar ainda que Cristo virá outra vez. Por isso, ele deve guardar o mandamento de forma imaculada e irrepreensível. Que mandamento é esse? Parece que Paulo está usando aqui uma palavra ampla que abrange o Evangelho, como Cristo e o apóstolo João também usaram. E você pode conferir nos textos que estão aqui embaixo. Guardar os mandamentos sem mácula e sem repreensão significa ensinar e viver acima de qualquer reprovação. É bom lembrar também que a vida e o trabalho devem ser necessariamente feitos para que Cristo os veja. Os cristãos não trabalham para satisfazer aos homens. Nós o fazemos para satisfazer a Cristo. Sobre todas as coisas, Timóteo deve lembrar de Deus, aquele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que possui o dom da vida eterna para ser entregue aos homens, aquele cuja divindade e majestade são tais que ninguém se atreveria a olhar. Todo cristão deve sempre lembrar quem é o nosso Deus. E assim poderemos dizer, como Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois destas instruções, Paulo retoma o assunto do dinheiro. Nos versos de 6 a 10 desse capítulo que nós já estudamos, Paulo se dirige aos cristãos pobres da igreja, em particular aqueles que querem ficar ricos.
Agora, no verso 17, ele se volta para aqueles que são ricos. Ele não os condena por serem ricos, não diz que distribuam toda a sua riqueza. Ele dá duas instruções. A primeira, alertando os ricos com respeito aos perigos da riqueza, e depois estabelecendo as obrigações que eles têm. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. A riqueza, com frequência, gera a vaidade. Ela faz as pessoas sentirem-se importantes e assim acabam desprezando os outros, olhando com desdém para os que são menos afortunados do que eles. É comum os ricos gabarem-se da casa que têm, da mobília, do carro, do iate e de outros bens. O segundo perigo das riquezas é levar as pessoas a acreditarem em uma falsa segurança. Eu conheço várias que dormiram ricas e acordaram sem quase nada. Jesus nos alertou sobre os perigos causados pela traça, pela ferrugem e pelos ladrões. E hoje nós poderíamos acrescentar ainda as queimadas, a desvalorização do real e as consequências econômicas da Covid-19. Agir assim é imprudente e insensato. O objeto da nossa confiança não deve ser as coisas, mas sim uma pessoa. Não a riqueza, mas Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. No aspecto positivo, Paulo considera as riquezas que tão facilmente poderiam enganá-los um meio de fazer o bem. É exatamente a posse das riquezas que vai capacitá-los a se engajarem em boas obras, a serem generosos e prontos a repartir, acumulando tesouros para si mesmo. É claro que não se trata de tesouros materiais, mas sim tesouros espirituais, dando condições para que o rico, que é generoso, desfrute da autêntica vida que se inicia agora e continua no céu. Uma excelente maneira de colocar em prática esses ensinamentos de Paulo é participar da campanha de missões nacionais, que, como você sabe, foi lançada na semana passada em todas as igrejas batistas do Brasil, cujo tema é Porque Ele me amou. Você já sabe, amor é aquilo que você faz. Porque Cristo me amou primeiro e demonstrou todo esse amor morrendo na cruz em meu lugar para me dar a salvação, eu não posso fingir que não me importo com os irmãos brasileiros que são escravizados pelas drogas, pela miséria, pela prostituição ou por qualquer outra realidade que os aprisione. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a eles o amor de Deus. Como eu faço isso? Você pode orar pelas pessoas que estão lá na linha de frente, os nossos missionários. Você pode ir e atuar em um de nossos campos missionários, no sertão do Nordeste ou na Amazônia, entre tantos outros lugares. Assim que possível, temos o desejo de levar a nossa igreja para mais perto do que Deus está fazendo nesses lugares. Se o seu coração é um coração missionário, faça suas economias. Você pode também participar contribuindo financeiramente, para que mais pessoas sejam alcançadas pelas nossas ações. Faça parte do PAN e BBN, contribua com R$ 40 mensais ou qualquer outro valor e seja um missionário mantenedor. E você pode participar, ajudando na mobilização de outras pessoas. Como posso fazer isso? Você escolhe. Como participar? Você decide. Só não vale ficar de fora. Entre em contato comigo usando um dos canais aqui abaixo e eu lhe darei outras informações. Voltando ao finalzinho do nosso estudo, segundo o pastor John Stott, nesses 2 parágrafos sobre o dinheiro que estudamos, a equilibrada sabedoria do apóstolo torna-se evidente. Contra o materialismo, que é a obsessão por bens materiais, ele estabelece um estilo de vida simples. Contra o ascetismo, que repudia ao que é material, ele estabelece a gratidão por tudo que Deus criou. Contra a cobiça, um desejo ardente de ter mais bens, ele estabelece contentamento com o que temos. Contra o egoísmo, o acúmulo de bens somente para si, ele estabelece a generosidade como uma imitação de Deus. Simplicidade, gratidão, contentamento e generosidade
constituem um quadrilátero saudável na vida cristã. Finalizando suas instruções, Paulo volta mais uma vez aos falsos mestres, cuja danosa atividade foi o pano de fundo de toda a carta. Ele contrasta dois ensinos, o seu e o deles, e duas possíveis atitudes a serem tomadas: guardar o seu ensino e rejeitar o deles. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Paulo fala da confiança que se depositou nele. Por isso, de um lado, ele precisa guardar o que lhe foi confiado: a fé, a tradição do Evangelho e os ensinos dos apóstolos. De outro, ele precisa se afastar e evitar doutrinas falsas que eles chamam de conhecimento, acrescentando que aqueles que professam tais coisas se afastaram da fé. Seu desejo final soa mais como uma oração: a graça seja com vocês. Tendo em mente não só Timóteo, mas também as congregações que ele supervisionava, denunciado pelo plural aqui usado, Paulo sabia que elas não teriam condições de, por sua própria capacidade, rejeitar o erro e combatê-lo pela verdade, de fugir do mal e buscar a piedade, de renunciar à cobiça e cultivar o contentamento e a generosidade, permanecendo fiéis até o fim na prática dessas responsabilidades cristãs. Somente a graça divina é que poderia sustentar todos eles. Desse modo, ao finalizar a carta, assim como tinha feito em seu início, o apóstolo lhes deseja, acima de qualquer outra coisa, que tenham a experiência da graça de Deus, dessa graça que os podia transformar e sustentar, a mesma que hoje também nos transforma à imagem e semelhança de Cristo e nos sustenta diante das adversidades. Você já experimentou desta graça de Deus? Chegamos ao fim de mais um estudo bíblico. O que mais chamou a sua atenção nessa carta? Que aplicações você faz desses ensinamentos em sua vida cristã? Eu quero encerrar convidando você a participar de uma de nossas salas de estudo virtuais. Eu e Elias com os adultos, Pastor Josias com os jovens, Márcio e Kellen com os adolescentes e Jean com os juniores, ficaremos honrados com a sua presença. Nas próximas 2 semanas, o nosso foco será a segunda carta escrita por Paulo a Timóteo. Faça a sua leitura bíblica e os seus apontamentos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com você, sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Uma boa semana para você. Que o Senhor te abençoe.